Pessoal, aula número 2, essa aula é muito legal. Muito legal. Você começar a fazer essa aula, você vai começar a encher sua turma logo no primeiro dia. Primeiro dia que você aplicar essas técnicas, vai começar a vir aluno para você. O que essa aula fala? Como criar uma máquina de prospecção de novos alunos. Como criar? Simples técnicas de PNL, programação neurolinguística. O que nós vamos falar? Primeiro, você tem que ter uma aula experimental grátis. Ah, mas eu cobro minha aula experimental porque parece muita... Gente, esquece. Hoje, ninguém vende mais com preço, vende por experiência. Eu tenho que criar uma experiência para o meu cliente. Então, aula experimental tem que ser gratuita. Ela tem que ser gratuita. Então, como que nós vamos fazer essa aula gratuita? Primeiro, eu peguei o meu aluno, eu marquei lá com o Will, tá? Então, eu estou lá com o Eduardo. Eduardo quer fazer uma aula experimental de jiu-jitsu. Ah, não sei se eu vou gostar, não sei se eu gosto ou não gosto. A minha secretária ou eu vou confirmar essa aula. Eduardo, está confirmado a aula, então, hoje, às 18h30. Já tem um professor te esperando. Eu sempre falo isso, já tem, o professor já está te esperando, por quê? A nossa concorrência não é da academia do lado, é do sofá. É do sofá a nossa concorrência. A pessoa chegou cansada em casa, ela senta no sofá, ela falou, opa, o professor está me esperando, deixa eu ir. Então, confirma a presença desse aluno. Se a aula é 6h30 da tarde, 1h30 antes, tem que receber uma ligação sua, no mínimo um zap, ela tem que receber. Se você for o professor e fizer isso, ótimo. Flávio, eu estou na correria, não consigo ter uma secretária que faz isso. Tá tudo certo também. Importante, eu tenho que confirmar essa aula experimental. Como que eu ganho essa aula experimental? Como que eu convido o meu aluno a fazer aula experimental? Primeira coisa, ele veio visitar a academia. Ele vem visitar a academia. Tua academia tem que estar limpa, tua academia tem que estar organizada, o seu tatame tem que estar organizado, limpo. E muitas vezes vai estar num horário que não está tendo aula. O tatame está vazio, está tendo alguém apresentando a academia. A apresentação da academia é uma arte. Tem que saber apresentar a academia. Qual é a imagem que muita gente tem do professor de luta? Quem é da minha idade aqui vai lembrar do Van Damme, né? Aquele cara sangrando, todo rasgado. Muita gente tem essa imagem. Como que eu quebro essa imagem? Tano uniformizado, kimono limpo, organizado. Nós vamos treinar sorriso de Duchenne. Então vamos lá. Como que eu quebro essa imagem? Lá na frente eu vou falar como que outras técnicas para a gente quebrar essa imagem. Não só tá ali, cabelo penteado. Eu vejo muito professor, acabou de treinar, ele tá assim, morrendo, cabelo tudo zoado, suadaço, ele vai lá dar a mão pro aluno. Puta, não é legal. Não é bacana. Tá? Pois nós vamos ver como é que eu quebro essa imagem aqui. Uma técnica que nós vamos usar chama sorriso de Duchenne. Duchenne foi um pesquisador e ele descobriu que todas as vezes que a gente sorri, a gente libera endorfina, serotonina, são hormônios do prazer, hormônios da felicidade. Então, o que eu vou fazer com o sorriso de Duchenne? Primeiro, antes de eu entrar para dar aula, eu não vou me preparar psicologicamente. O que eu faço? Eu dou 10 vezes o sorriso do Duchenne. O sorriso do Duchenne é isso aqui, um sorriso forçado. Isso aqui, ó. Dá um pé de galinha aqui, ó. O meu corpo, ele não sabe se eu estou feliz ou não. Se eu começo a sorrir forte, ele manda informação para o cérebro, o Flávio está feliz, então minha aula vai ser feliz. E se eu fizer o meu aluno sorrir, quando eu estou apresentando a academia para ele, o tatame, eu estou me apresentando, ele vai liberar serotonina, endorfina, dopamina, tudo liberação aí de hormônios que dá sensação de prazer para ele. Então, o que a gente aprendeu aqui? Que a imagem do professor de luta ainda não é, muita gente ainda tem essa imagem antiga, e a gente aprendeu também sorriso de Duchenne. Duchenne foi um pesquisador e ele descobriu que toda vez que a gente sorri, sorriso largo, dá liberação de hormônios da felicidade.
E agora, uma outra coisa muito importante, para quem não sabe o que é rapport. Rapport é a arte de encantar pessoas. É a minha conexão que eu vou fazer com o meu aluno, com a pessoa que está vindo conhecer a academia. Tá confuso, né? Mas fica tranquilo que nós vamos juntar tudo isso. Tudo isso. Então, vamos voltar de novo. Lembra a imagem do professor de luta? Sorriso de Duchenne. E vamos fazer o rapport. Eu vou conectar. O que é conectar? Então eu tô aqui com o Gui tá gravando, né, Gui? O Gui tá gravando e ele fala, nossa, engraçado, eu fui com a cara do Flávio. O santo bateu. Na verdade, eu faço o santo bater com ele. Eu vou fazer o santo bater com ele. Nós vamos ensinar como é que eu faço o santo bater. Primeira coisa, eu vou cumprimentar o meu aluno. Vou usar o Will como exemplo. Will, faz favor. Então o Will chegou aqui, ele está conhecendo a academia. Como vai, Will? Tudo bem? O que eu fiz com o Will? Primeiro, aperto de mão. Meu aperto de mão não pode ser assim. Tá vendo essa covinha da mão aqui, ó? Eu encaixo na mão e um aperto firme. Aperto firme não é para esmagar a mão dele também. Porque o lutador ele tem a mão forte, às vezes ele vai lá e esmaga a mão da pessoa. Aperto de mão. Eu particularmente gosto de pôr a mão no outro aqui, dá uma sensação de confiança. Vou olhar no olho do Will e vou sorrir. Como vai, Will? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Flávio, seja muito bem-vindo. O que eu fiz com o Will? Eu dei um aperto de mão, eu olhei no olho, eu sorri para ele. Como vai, Will? Tudo bem? Ele sorriu de volta para mim, era isso que eu queria. Liberação de dopamina, serotonina, endorfina. Me apresentei, meu nome é Flávio, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. E eu volto a dar a minha aula. Faço isso, gente? Dá para fazer? Não é facinho? Então vamos lá. O que a gente fez com tudo isso? Eu tirei a imagem do professor agressivo. Eu trabalhei o sorriso de Duchenne. Eu fiz um rapport. Aí o Will falou assim, nossa, que legal, eu gostei desse professor, meu. Eu fui com a cara desse professor. Achei bacana ele. Só o jeito de eu cumprimentar o meu aluno. Flávio, você está dando a parte técnica da aula ali, estou ali embaixo mostrando a posição, estou mostrando um sotogário, um impulsionário, estou mostrando uma queda. Não dá para eu ir lá cumprimentar, não tem problema. Cumprimento o Will, não vai? Tudo bem? Aí, o que aconteceu? Ele gostou. Veio visitar a academia, gostou, a gente marcou uma aula experimental para o Will. A aula experimental do Will está marcado para as 18h30, 4 horas, 5 horas, a minha recepcionista ou eu entro em contato com o Will. Will, tudo bem? É o Flávio, sou professor aqui de Jiu-Jitsu, a gente já conversou. Sua aula está marcado para as 18h30, eu estou te esperando aqui. Aí ele vai chegar, a academia vai emprestar o tatame, a academia, você vai emprestar um kimono para ele, importante, hein? Ele tem que fazer parte do grupo. Vou emprestar um kimono para ele vai vir de kimono, emprestado, limpo, bonitinho, empresta um kimono para ele e ele vem fazer minha aula show. Então, o Will tá chegando, ele já vai estar colocando o kimono, eu vou ensinar ele a amarrar a faixa. Will, faz favor, põe o kimono aí e vem com a faixa desamarrada. E eu vou dar minha aula show. Antes de eu dar minha aula show, eu já fui lá, o Will tá voltando, eu tô cumprimentando o Will, ele não sabe amarrar a faixa. Oi, Will, como vai? Tudo bem? Que bom que você veio, viu? Fiquei feliz. Will, deixa que eu te ajudo a amarrar a faixa. Will, hoje eu vou te amarrar a faixa. Vou te ensinar a amarrar a faixa e eu vou te mandar um videozinho meu que eu ensino você a amarrar a faixa. Pra ela ficar assim, bonitinha. Tá? Eu vou te amarrar a faixa, te mando um videozinho para você no particular, para te ensinar você a amarrar a faixa. Tá ok? Seja muito bem-vindo. E aí o Will chegou, fica aqui Will que nós vamos precisar. E eu vou dar uma aula show pro Will. A aula que o Will vai fazer, ele nunca fez jiu-jitsu. Não vai ser aula com todo mundo. Vai ser uma aula separada. Não, ele vai ficar muito fora ali. Ele não sabe fazer nada. O jiu-jitsu é um esporte diferente, o judô é um esporte diferente.
Então, ele vai fazer uma aula diferenciada. Aqui na academia a gente tem alguns alunos que nós já estamos treinando eles são monitores, eles dão essa aula. E essa aula show tem que ser de preferência de defesa pessoal, porque o olho do Will tem que brilhar. O olho do Will tem que brilhar. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula show aqui, só para a gente entender um pouquinho como que é uma aula show. Viu? Primeira coisa que nós vamos aprender, segura no meu pulso. Toda vez que alguém segurar no meu pulso, eu tiro. Segura no meu pulso, eu tiro. Coisa básica. Tá? Então alguém vai estar te incomodando na rua, segura no pulso. A próxima, ele vai segurar no pulso e eu vou ensinar. Fica de frente para lá. Vamos fazer assim, ó. Gui, vê se dá para ver aí. Eu vou ensinar o Will a se defender. Né? Então eu estou ensinando o Will, alguém segurou o pulso, tirou, é tudo movimento fácil. Empurrei e o Will vai fazer esse movimento aqui. Quando acaba de fazer esse movimento, ele já fala, o olho dele começa a brilhar. Nossa, que legal! Agora vamos lá, Will, faz no David. Aí ele vai lá, começa a fazer isso, passo a passo, vamos fazer. Então ele sai da primeira aula já aprendendo um exercício de defesa pessoal. Tá? Pode ser esse, pode ser qualquer um outro, coisa simples. Flávio, isso aqui é complexo? Não é complexo não. Dá a sensação de que é complexo. Para ele é complexo, mas não é complexo. Tá? Will, obrigado, viu? Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Ah, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Esqueci de falar. Então, Will, faz favor, volta aqui. E aí o Will acabou de fazer a nossa aula experimental. E eu apresento ele nem se matriculou ainda, é só uma aula experimental. Tá acabando a aula, todo mundo tá ali, ó, enfileirado, performado para a gente cumprimentar e falar que a aula acabou. Eu apresento o Will para a turma. Pessoal, quem não conhece, aqui é o Will. O William está começando hoje. William, seja muito bem-vindo à equipe. O que eu fiz com ele? Gatilho ele tem que estar ali no grupo. Ele tem que entender que ele faz parte do grupo. E aí ele fala, muito obrigado. Will, falo alto, seja muito bem-vindo. E aí a gente cumprimenta, a gente bate palma. Aqui na academia a gente bate palma. Will, seja muito bem-vindo. A gente puxa a palma para ele. Tá? Seja muito bem-vindo. E quando todo mundo vai cumprimentar, isso é uma cultura do tatame. Cultura é a coisa mais importante que a gente tem do tatame. 90% dos alunos vão falar assim, Will, seja muito bem-vindo, volta semana que vem, volta semana que vem, volta semana que vem. O que eu fiz com ele? Ele está sentindo parte do grupo, ele está de kimono igual a todo mundo, ele faz parte do grupo. E aí ele está saindo, eu falo, Will, vamos bater uma foto? Então, eu e o meu monitor, um do lado do outro, Will, dá um sorriso aí, vamos bater uma foto. Legal. Will, posso postar isso nas redes sociais? Eu peço para ele, quando eu peço para ele sorrindo, a chance dele falar assim é muito grande, eu peço para ele sorrindo. Tá? Posso postar, Will? Legal. Eu posto lá, Will, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à equipe Sampa, seja muito bem-vindo à Academia RP Fitness. O que acontece com o Will? Ele nem se matriculou ainda, mas está na rede social dele o quê? Que ele já faz parte da equipe. Ele está num sorriso daqui, aqui eu sou, Will, dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Tá? Ele já está sorrindo, na rede social dele está sorrindo, está do meu lado, e está escrito, seja muito bem-vindo, e ele fala, já faço parte. Inconscientemente está o quê? Já estou treinando jiu-jitsu. E aí nós vamos falar de valores. Preço. Tem custo, gente. Ele já faz parte do grupo. Isso aí é o que menos interessa. As pessoas falam assim, eu estou com pouco aluno, eu vou baixar o meu valor. Não, gente, quando você tem esse passo a passo, é simples. Não precisa baixar valor, não. Não precisa baixar o seu preço, aumente o seu valor. Aumente o seu valor. Isso não interessa mais. Ele acha que o preço é importante, mas não é. O atendimento que você vai dar
pro Will, que é importante. Will, obrigado mais uma vez, viu? Então, tirei a foto. Então, vamos lá. O que a gente viu hoje? Aula show, técnica de defesa pessoal, para ter uma aula show. Apresentar o novo integrante e tirar uma foto com ele. Isso é extremamente importante, tá? Essa aula é muito importante, é muito legal. Revisa ela de novo, faz a anotação e põe ela na prática a partir de hoje. Então, revisa, escreve, põe na prática. Valeu, pessoal. Obrigado. Nossa.